Imagina isso. O maior tubarão que já existiu entra em um rio gigantesco. Parece loucura total. Mas pensa nisso. Não é sobre ataque. Não é sobre força. É sobre sobrevivência. Um corpo feito para o oceano enfrentando água doce, correnteza irregular, visibilidade ruim. Nos primeiros segundos já dá para dizer uma coisa. Algo daria muito errado rápido demais. A pergunta não é se ele dominaria o rio. A pergunta real é quanto tempo ele aguentaria ali. Agora segura isso. O Megalodon não é exagero nem mito inflado. A galera descobriu pelos dentes fósseis que ele chegava a 18 metros facilmente. Alguns estudos apontam ainda mais. Isso é gigantesco demais. Só o tamanho da boca já engolia um caiaque inteiro. Pensa nisso. Um animal desse porte foi feito para mar aberto, profundidade estável, água salgada, constante, espaço infinito. Olha o que rolou quando pesquisadores compararam as mandíbulas. Cada dente do Megalodon era maior que a mão de um adulto. Em fila eles formavam uma serra viva. Não é conversa. É escala física. Agora imagina colocar esse corpo dentro de um rio. Mesmo um rio gigante. A largura engana. A profundidade muda rápido. Bancos de areia surgem do nada. Troncos, árvores, lama, tudo vira obstáculo. A galera também comparou com tubarões modernos. O tubarão branco, que já parece enorme, não chega nem perto. Ele cabe várias vezes dentro do Megalodon. Isso muda tudo. Porque tamanho traz necessidade. Mais oxigênio, mais espaço, mais estabilidade. No oceano isso existe. Correntes amplas, salinidade constante, profundidade previsível. Num rio não. Pensa nisso. Um lugar onde o fundo sobe e desce, onde a corrente empurra de lado, onde a água é turva. Não é uma arena de domínio. É um labirinto caótico. E aí vem a dúvida que começa a incomodar. Se o Megalodon já era desproporcional no oceano, o que esse tamanho faria contra ele em água doce? Essa diferença de escala já entrega que algo daria errado muito rápido ali mesmo. Agora vem a primeira revelação louca. O maior problema não é o espaço. É a água. Pensa nisso. O corpo do Megalodon foi feito para água salgada. Todo o equilíbrio interno depende disso. Quando um animal oceânico entra em água doce, o processo começa por dentro. A galera descobriu que a osmose entra em ação na hora. A água doce começa a invadir as células. O corpo perde sais essenciais. Os órgãos trabalham errado. Olha o que rolou com tubarões modernos que sobem rios por engano. Eles não aguentam muito tempo. O sangue dilui. O sistema nervoso falha. O animal fica desorientado. Não é ataque. Não é fraqueza. É fisiologia pura. Agora amplifica isso para um corpo gigantesco demais como o do Megalodon. Quanto maior o animal, mais difícil manter o equilíbrio interno. Pensa nisso. As brânquias não filtram da mesma forma. A respiração perde eficiência. O gasto de energia dispara. Em vez de dominar o ambiente, o corpo entra em modo de emergência. E isso acontece rápido. Muito rápido. É aqui que a ideia de predador supremo começa a cair. No rio, o Megalodon não estaria caçando. Estaria tentando sobreviver. Um corpo criado para mar aberto simplesmente não foi feito para esse tipo de água. Você já sabia dessa loucura da água doce contra um gigante desses? Deixa o like porque o que vem agora fica ainda mais absurdo. Mas calma. Porque aqui a coisa muda de vez. Isso ainda é o começo. Pensa nisso. E se o Megalodon não entrasse no rio por escolha própria? E se algo forçasse essa entrada? Mudança no nível do mar. Deslocamentos violentos de água. Grandes enchentes ligando o oceano ao interior. Olha o que rolou em eventos naturais extremos. Água do mar invadindo rios por quilômetros. Agora imagina um animal gigantesco sendo arrastado nesse processo. Não é decisão. É erro ambiental. E quando isso acontece, o problema não é onde ele chegou. É que ele nunca deveria estar ali. Agora vem um detalhe que muita gente ignora. Um rio gigante não é um lago enorme. Ele é um ambiente imprevisível o tempo todo. Pensa nisso. A corrente não empurra só para frente. Ela empurra para os lados. Para baixo. Contra o fundo. Em alguns pontos a água corre como uma esteira violenta. Em outros ela vira redemoinho. Tudo muda em poucos metros. Olha o que a galera percebeu quando analisou grandes rios como o Amazonas. A profundidade não é constante. Um trecho pode ter dezenas de metros. Logo depois surge um banco de areia. Depois pedra. Depois lama. Para um animal gigantesco demais isso é um pesadelo físico. O corpo não gira fácil. Não freia rápido. Não ajusta a trajetória em espaço curto.
A visibilidade também joga contra. A água é turva. Carrega sedimentos, galhos, troncos inteiros, objetos submersos. Não dá para enxergar longe. Um predador que depende de deslocamentos longos e trajetórias amplas perde eficiência total. Cada movimento vira gasto de energia sem retorno. E tem a força da corrente. No oceano o movimento é distribuído. Em um rio gigante a água empurra como se estivesse tentando levar tudo junto. Um animal desse tamanho não fica parado. Ele é empurrado, girado, desalinhado. A cada segundo o corpo trabalha contra o ambiente. Pensa nisso. O Megalodon não estaria em posição de ataque. Estaria tentando se manter estável, gastando energia só para não ser jogado contra o fundo ou contra as margens. E quando um predador precisa lutar contra o próprio ambiente, o problema deixa de ser comida ou inimigos. O problema vira sobrevivência básica. É aqui que começa a ficar claro. O rio não seria pequeno demais. Ele seria caótico demais. Um lugar que pune qualquer coisa que foi feita para estabilidade e espaço aberto. Agora chega no limite real do gigante. Pensa nisso. Tamanho ajuda quando o ambiente coopera. No oceano profundo tudo foi feito para corpos enormes se moverem sem atrito constante. Espaço livre. Pressão previsível. Salinidade estável. No rio é o oposto. Cada metro exige ajuste fino. E um corpo gigantesco demais não faz ajuste fino rápido. A galera descobriu que tubarões grandes precisam de deslocamento contínuo para respirar direito. Água entrando pelas brânquias no ritmo certo. Correntes amplas ajudam. No rio a água bate de frente, de lado, por baixo. O fluxo não é constante. Isso quebra o ritmo da respiração. A oxigenação cai. O corpo entra em estresse. Olha o que isso causa. Quanto maior o animal, mais energia ele precisa só para existir. No oceano essa troca funciona. No rio o gasto explode. Não é corrida. É resistência contra o ambiente. Cada virada de corpo custa caro. Cada tentativa de manter estabilidade consome energia absurda. Pensa nisso. O Megalodon foi feito para longas trajetórias. Para caçar em linha aberta. Para usar velocidade e massa. No rio não existe linha aberta. Existe curva. Obstáculo. Força contrária. Um gigante desses perde vantagem rápido. O próprio tamanho vira um problema. E tem mais. A pressão da água doce é diferente. O corpo perde referência. Flutuabilidade muda. Equilíbrio muda. Tudo exige adaptação que não existe. Não dá tempo. Não dá margem. É aqui que fica claro. O limite do Megalodon não seria outro animal. Seria o cenário. Um ambiente errado transforma o maior predador da história em um corpo pesado demais tentando sobreviver minuto após minuto sem vantagem nenhuma. E agora vem a virada que quase ninguém imagina. Por que no rio o Megalodon não seria o terror absoluto? Ele seria o deslocado. Pensa nisso. Todo predador é poderoso dentro do ambiente certo. Fora dele a hierarquia muda rápido. Muito rápido. No rio gigante o Megalodon não estaria no topo. Estaria fora de posição. Olha o que rola quando você analisa o cenário com calma. O rio favorece animais adaptados a curvas curtas. Mudanças rápidas. Ambientes rasos e profundos alternando o tempo todo. Criaturas que vivem ali sabem usar troncos, barrancos, correntezas. Elas se escondem. Se posicionam. O Megalodon não. Ele depende de espaço aberto. Antecipação. Ataques longos. Pensa nisso. No rio ele não consegue embalar velocidade. Não consegue alinhar o corpo direito. Não consegue escolher quando atacar. A corrente decide por ele. Em vez de caçar ele reage. Em vez de controlar ele tenta corrigir. Isso inverte tudo. Um predador gigante virando refém do próprio tamanho. A galera compara isso com leões em ambientes errados. Um leão numa planície domina. Num terreno fechado ele perde vantagem. O Megalodon no rio seria isso elevado ao extremo. O corpo é grande demais para manobrar. Pesado demais para frear. Lento demais para corrigir erros rápidos. E tem outro detalhe insano. No rio a ameaça não vem só de animais. Vem do chão. Vem da margem. Vem da própria água. Um impacto errado pode ferir. Um encalhe pode ser fatal. Um erro simples vira crise. Cada minuto aumenta o desgaste. Pensa bem. O Megalodon não morreria porque apareceu algo maior. Ele falharia porque o ambiente inteiro trabalha contra ele. O rio seria o verdadeiro predador ali. Invisível.
Constante. Sem dar chance. E é aqui que a perspectiva vira de vez. O maior tubarão da história não perderia para um inimigo. Perderia para um lugar que nunca foi feito para ele. E isso muda completamente a forma de enxergar poder na natureza. O tamanho impressiona. Mas o ambiente decide quem manda. Agora tudo começa a fazer sentido quando você olha pelo ângulo certo. A natureza não coloca gigantes no lugar errado por acaso. Pensa nisso. Ambientes existem como filtros. Cada detalhe barra o que não pertence ali. Salinidade. Profundidade. Correnteza. Espaço. Tudo isso decide quem entra e quem fica de fora. Não é força bruta. É compatibilidade. A galera percebeu que encontros absurdos entre extremos quase nunca acontecem justamente por isso. Um predador gigante não circula livremente por qualquer lugar. Ele depende de condições muito específicas para funcionar. Quando essas condições somem, o tamanho vira peso. A vantagem vira custo. O domínio evapora. Olha o que acontece no planeta inteiro. Animais de águas profundas não sobem. Criaturas de rios não vão para o oceano aberto. Espécies de planície não dominam florestas densas. Cada ambiente cria seus próprios vencedores e bloqueia os outros naturalmente. Não precisa de confronto direto. O próprio cenário resolve. Pensa no Megalodon como parte desse padrão. Ele só existiu enquanto o oceano oferecia tudo o que ele precisava. Espaço constante. Salinidade estável. Correntes previsíveis. Quando o ambiente muda demais, a espécie some. Não porque surgiu algo mais forte, mas porque o palco deixou de existir. Isso vale para tudo. O planeta não permite monstros funcionais fora do lugar certo. Mesmo quando parecem invencíveis. Mesmo quando assustam pela escala. O ambiente sempre tem a palavra final. É por isso que a ideia de um Megalodon dominando um rio cai rápido quando você entende a lógica. Não é batalha. Não é quem morde mais forte. É quem foi feito para estar ali. O resto simplesmente não aguenta. Esse é o ponto que muda tudo. A natureza evita encontros impossíveis não por medo, mas por eficiência. Ela cria limites invisíveis que parecem simples. Água. Corrente. Espaço. Mas que derrubam até os maiores gigantes que já existiram. E aí vem o fechamento que amarra tudo. Pensa nisso. A gente costuma imaginar que poder na natureza é só tamanho e força. Quanto maior, melhor. Quanto mais dentes, mais domínio. Mas tudo que vimos mostra o contrário. O Megalodon não seria parado por falta de agressividade. Nem por medo. Nem por outro animal maior. Ele seria parado por algo muito mais simples. O lugar errado. Olha como isso muda a forma de enxergar os gigantes do passado. Eles não eram monstros soltos pelo planeta. Eram peças extremamente ajustadas a um cenário específico. Quando esse cenário existia, tudo funcionava. Quando mudava mesmo um pouco, o sistema entrava em colapso. O ambiente manda. Sempre mandou. Imagina quantos outros gigantes seriam inúteis fora do lugar certo. Animais enormes do oceano em terra firme. Criaturas de terra tentando sobreviver na água aberta. O resultado seria o mesmo. Não importa o tamanho. Não importa a fama. Fora do ambiente certo, tudo vira desvantagem. A galera descobriu isso olhando fósseis. Distribuição de espécies. Ambientes antigos. Sempre o mesmo padrão aparece. Quando o palco muda, os protagonistas somem. Não porque ficaram fracos, mas porque o cenário deixou de aceitar aquele tipo de corpo. Aquela forma de vida. Aquela estratégia. Isso explica por que certas ideias parecem tão absurdas, mas ao mesmo tempo tão fascinantes. Um Megalodon no rio. Uma serpente gigante no oceano aberto. Um gigante no lugar errado. A curiosidade vem justamente porque o nosso cérebro quer ver o choque. Mas a realidade resolve rápido demais. O ambiente não negocia. E talvez essa seja a lição mais interessante de todas. A natureza não precisa criar regras explícitas. Ela usa água, sal corrente, espaço. Coisas simples. Invisíveis. E com isso define quem domina e quem falha. Então, da próxima vez que você pensar em um gigante impossível dominando qualquer lugar, pensa nisso. O problema nunca é quem ele enfrenta. É onde ele tenta existir. Porque no fim das contas o maior predador do planeta sempre foi o ambiente. E contra ele ninguém ganha.